Você já parou para pensar que o dinheiro não é só sobre comprar coisas? Na verdade, ele pode te trazer algo muito mais valioso, que é a liberdade. Hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro poder do dinheiro e que não é a ostentação, não é poder comprar o que quiser, mas é a possibilidade dele trazer o poder da escolha. É ter a vida com propósito e só não ficar correndo atrás de pagar contas. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, se inscreva aí e acompanha os outros vídeos. Então, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Quando a gente pensa em liberdade financeira, nos passa na cabeça muitos famosos falando de quando alcançaram R$ 1 milhão, quando conseguiram comprar sua casa de 5 milhões, quando conseguem viajar o momento que querem. Mas quando falamos de liberdade financeira, nós temos alguns níveis antes disso, de uma riqueza, digamos assim. E para ser bem sincero contigo, não é todo mundo que vai conseguir chegar nesse local de 1 milhão, 10 milhões investidos, ou ter uma casa, uma mansão para morar. Especialmente quando a gente vive num país que tem muita taxa, tem muitos juros e que procura sempre explorar o seu cidadão. Então eu queria te trazer sobre um outro ponto de vista da reflexão sobre a liberdade financeira. E essa liberdade, essa tranquilidade, podemos dizer assim, não é somente sobre ter grandes investimentos, mas é de poder escolher entre um emprego, por exemplo, mais desafiador, que pode contribuir para a tua carreira, do que simplesmente ter que trabalhar para sobreviver. Quando nós temos um certo caixa, a gente consegue trabalhar sem se preocupar se vai pagar as contas do mês que vem. Se eu tenho, por exemplo, uma reserva que eu consiga sobreviver sem trabalhar durante 6 meses, eu não preciso ficar aturando um chefe que está no meu pé o dia todo. E é muito comum a gente ter o nosso círculo que pessoas que saíram de um emprego e foram para outro, às vezes até recebendo menos ou fazendo uma transição de carreira, mas se prepararam para isso, tinha um dinheiro ali guardado e sem muita preocupação conseguiu fazer essa transição mais tranquila. Então, é sobre esses pontos de poder ter essa escolha de verdade, de não ser oprimido e ter essa pressão para trabalhar e pagar as contas, pagar o aluguel. Então, quando nós conseguimos sair dessa pressão de que eu preciso trabalhar para sobreviver, nós já estamos falando de liberdade financeira, nós já estamos enxergando reais mudanças em nossas vidas. Não era muito mais fácil, por exemplo, quando você vivia na casa dos seus pais? Você não tinha obrigação de pagar a conta de água, de luz, de internet, né? Então você não tinha uma preocupação em trabalhar, porque você já tinha todo esse conforto. Agora pensa se hoje uma pessoa que tem uma família de 2 filhos, tem que pagar a escola, tem que pagar o aluguel da casa, ou o financiamento, e não tem R$ 1 guardado na conta, e ele sempre vive com o próximo salário já direcionado para pagar as contas. Então essa pessoa ela vai estar mais preocupada, naturalmente. Agora uma outra situação, o mesmo trabalhador que 2 filhos, paga a escola, mas ele tem um colchão financeiro ali de 1 ano de suas despesas. Digamos que ele gaste R$ 10 mil para manter suas despesas fixas, e o que é essencial, e ele tem R$ 120 mil guardado. Você acha que em ambos os casos eles recebem o mesmo salário? Qual você acha que é a pessoa que vai estar mais tranquila? Aquela que pode a qualquer momento largar seu emprego e por mais que demore 1, 2, 3 meses ou 6 meses para arranjar um novo emprego, ela vai estar mais tranquila porque sabe que tem uma segurança. E aqui a gente está falando, veja, não são casos muito absurdos, então o que eu estou te convidando a pensar é sobre começar uma reserva, começar a ter um sustento para que você não dependa do próximo salário. E isso realmente pode mudar a sua vida. Mas eu nunca vou conseguir juntar R$ 100 mil, você pode pensar assim. Mas de repente R$ 1.000 você consegue, de repente R$ 10 mil você consegue. E quando você chega no primeiro R$ 1.000, por exemplo, e não está no negativo, mas está no positivo, isso já vai mudar totalmente como você enxerga o dinheiro. Porque você já vai perceber que se acontecer algum imprevisto, você não vai precisar correr para o empréstimo ou pedir dinheiro para os pais, para a família, para amigos, enfim, você tem ali um dinheiro guardado. Aí você vai pegando jeito, vai pegando gosto de guardar e investir dinheiro e você vai ver que daqui uns meses ou daqui um ano você já vai ter R$ 10 mil guardados. Quando você se enxergar novamente, você já não está mais correndo atrás só para pagar conta, trabalhando só para pagar conta, mas para construir um futuro melhor. Então isso tem a ver com planejamento, para te trazer liberdade dessas escolhas. E o investimento ele vai vir num próximo passo
quando nós pensamos no futuro a longo prazo. Então vamos lá. Primeiro ponto é educação financeira, né? A gente consegue fazer essa mudança de jogo quando nós começamos a entender como funcionam as finanças, na verdade, quando a gente entende o que nós estamos gastando no dia a dia, o que está sugando o nosso salário. Então, passos como anotar despesas, controlar o gasto, ter um orçamento ali mensal para mercado, para despesas com aluguel, enfim, e reestruturar isso é o primeiro passo, é a primeira ação a ser tomada. E depois que eu consigo entender isso, eu já consigo separar um valor todo mês, eu já consigo construir uma reserva de emergência exatamente para não precisar passar esse sufoco. Então pensa assim, um trabalhador hoje que tem um trabalho fixo, remunerado, em torno de R$ 5.000 por mês, uma reserva de emergência de 6 meses já seria muito interessante. Agora, uma pessoa que trabalha como PJ, que depende do mercado, depende de como estão as vendas, enfim, varia muito o seu salário. Então, 12 meses, de repente, seria uma melhor jogada. Então, em vez dos 5.000 vezes 6, seria 5.000 vezes 10, vezes 12. Então, 50.000 ali já seria um caixa interessante para prover caso algo aconteça. Infelizmente, a gente não sabe o amanhã, né? A gente pode estar bem trabalhando hoje, mas mês que vem pode estar passando por alguma situação que não consiga gerar uma renda. E quando a gente passa disso da reserva de emergência, já tem estruturado e nós começamos a ter uma renda passiva com os investimentos, a gente começa a receber dinheiro daquilo que está parado sem precisar trabalhar. O dinheiro, ele começa a trabalhar para nós. E por fim, gente, o dinheiro, ele não traz a felicidade, mas a falta dele com certeza tira a felicidade. Então, a verdadeira liberdade financeira e a tranquilidade não é sobre ter 10 milhões na conta ou ter grandes investimentos, mas eu imagino que o primeiro passo e os primeiros momentos e os checkpoints para essa liberdade é ter essa tranquilidade de não depender do seu salário todos os meses, de poder tomar escolhas não sempre baseadas somente em dinheiro. Comenta aí o que seria a liberdade financeira para você hoje. Se você gostou desse vídeo, a gente tem muito mais no canal, dá uma olhadinha, se inscreve se você não é inscrito ainda e muito obrigado por sua atenção. Até a próxima.